Polícia da Bahia agiu após uma troca de tiros entre grupos armados na região do Recôncavo e a ação terminou também com mortos, presos, feridos. É o que a gente vai trazer aqui. Não são apenas os policiais lá do Rio de Janeiro que fazem ações que terminam assim também. Isso a gente viu alguns confrontos de ideias nas últimas semanas e a gente vai trazer aqui o que realmente está acontecendo na Bahia e se essas ações são pontos isolados, se essas mortes aí representam ação da polícia ou a falta da ação do Estado dentro dessas áreas, né, que são mais comandadas por esse tipo de organização, ou o que realmente está acontecendo dentro dessas áreas. E você, o que acha? Deixa aí o seu comentário o que você acha a respeito do assunto. Só para destacar aqui já a nossa opinião, a gente é sempre favorável a ações das polícias dentro desses locais para manter a ordem, o bem-estar e defender que a população ali local seja respeitada, bem como não haja excessos para que outras regiões, outras áreas, inclusive, também sejam dominadas por esse tipo de ação. Mas vamos trazer aqui, né, tudo o que diz essa reportagem que está aí no G1 a respeito, né, dessas ações colocadas pelo governo, né, que são ações relacionadas também à polícia, então trazem também pontos do governo. Então o que diz a reportagem é que 3 suspeitos morreram e 5 foram presos após o confronto de facções rivais e também operação da polícia na Bahia. Essa ação ocorreu ali na região da Pedra do Cavalo, né, uma região que tem disputa entre facções rivais. E segundo a matéria aí, a polícia foi reforçada durante essa terça, dia 11, e essa quarta também, dia 12. E aí segue também mais questões a serem debatidas, né, e outros pontos importantes, inclusive, né, das ações da polícia nessa região para manter a ordem, já que após essas trocas de tiros, né, é comum que haja possíveis outras, já que ali é uma região que está sendo dominada, né, por essas facções. Há esses confrontos para ver quem vai ficar com o comando de tais regiões, né, e por isso houve esse confronto, a polícia agiu e aí sabidamente já provocou aí a prisão, tirando esse pessoal de combate, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, né, quando prende, logo eles estão nas ruas novamente, né, talvez fazendo o mesmo ou talvez fazendo inclusive pior do que o que vinha fazendo antes. Então são situações que realmente necessitam de um olhar com mais carinho para essas questões. O PL antifacção está aí, né, uma grande divergência do governo e com oposição entre o que vai ser aprovado, qual texto, né, será o melhor para passar dentro da Câmara, do Senado também, mas entre todos os estados, não só aqui na Bahia, não só no Rio de Janeiro, que foram palcos de recentes discussões desses pontos, não só nesses estados, mas como em todos os outros estados do país, necessitam de uma ação especial para estar combatendo a criminalidade, especialmente o crime organizado. A gente tem visto também aqui no Nordeste, né, no estado do Ceará, essa grande criminalidade também se expandindo para regiões de pequenas cidades, vilarejos e também nas grandes cidades. Então são pontos que devem ser abordados, analisados com muito carinho para que a população não seja vítima desses grupos criminosos que trocam tiros sem ter nenhuma tentativa, né, de prevenir as pessoas que não fazem parte dessas organizações. Mas dando continuidade aqui na reportagem, essa matéria diz que 3 homens morreram, né, e 5 foram presos após um confronto de facções rivais, seguido por uma operação policial na região da barragem de Pedra do Cavalo, no Recôncavo da Bahia. A operação teria começado na terça-feira, ontem, no dia 11, em um local que é alvo de disputa de organizações criminosas. Agentes policiais, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar começaram a fazer esse reforço na segurança na área durante a terça-feira, depois de denúncias que tinham homens armados ali em confronto nessa região. Na terça, o confronto entre policiais suspeitos já deixou uma pessoa morta e no mesmo dia os 5 homens foram presos. E dentro dessa operação, né, foram encontrados ali com essas pessoas munições, armas e drogas também. O confronto já dessa quarta, dia 12, ainda devido à mesma operação, à mesma denúncia, ocorreu em uma área de mata fechada, nas margens da BR-101. Segundo a Polícia Militar, os 2 suspeitos baleados foram levados para um hospital de Muritiba, mas não resistiram aos ferimentos. Com a dupla que foram mortos, né, acabaram, né, sendo mortos pela ação
bem-sucedida da polícia, que acabou trazendo essas duas pessoas a óbito. Ainda foram apreendidos aí uma pistola, uma espingarda e também munições, armamentos e munições que foram utilizados para confrontar a polícia da Bahia ali na região. Essa região do Pedra do Cavalo fica nas imediações das cidades de Muritiba, São Félix e Cachoeira, e devido ao clima de insegurança, a Prefeitura de Muritiba orientou que os moradores não saíssem de casa. Essa também é uma das orientações do Comando de Polícia da região, dos delegados, né? E segundo as polícias, né, a Polícia Civil e Militar reforçaram que essas ações de combate ao crime organizado na região são após denúncias sobre a presença, né, de homens armados. E o delegado lá na região disse que, abre aspas, a gente sabe que tem um conflito entre São Félix e Cachoeira. As cidades têm grupos criminosos rivais que já estão sendo investigados. Vários indivíduos já foram devidamente identificados pela inteligência, com mandados a serem cumpridos, segundo palavras, fecha aspas, aí, de Ives Correia, delegado regional do interior, região leste ali da Bahia. Então, são pontos importantes, né, que devem ser analisados. A gente colocou essa referência aqui com o Rio de Janeiro na abertura do nosso vídeo. É importante ressaltar que é importante manter a paz, a ordem nas regiões, né, segurança em primeiro lugar, e as ações da polícia, felizmente, né, têm trazido esses resultados. É importante destacar que, infelizmente, né, esses grupos, quando eles avistam o policiamento, chegar na região, ser reforçado na região, eles não tendem a se desarmar, se desmuniciarem, entregarem suas armas e se entregarem ao policiamento, assumirem os seus erros e se entregar e ficar à disposição da justiça para cumprirem ali os seus mandatos de prisão e pagarem as suas contas com a justiça. Isso dificilmente acontece. Quando acontece, né, quando já não tem mais jeito, quando a polícia já começou, né, ali a fazer a ação, muitas vezes não há tempo mais para parar, até porque quando um ou dois desses grupos acabam se rendendo, quando isso acaba acontecendo, né, infelizmente, a maioria das outras pessoas envolvidas não vão também de encontro à mesma ideia, acabam ali fazendo essa troca de tiros, e a polícia não pode se render nessa situação, não pode baixar, não pode parar de também fazer aquela troca ali, o que acaba levando a óbito em alguns casos. Nesse caso específico, né, os dois ali armados com pistola, com espingarda, com outras munições também, além das que estavam sendo usadas, né, e a polícia, claro, de prontidão, teve que fazer o seu papel, que é defender a população mediante a todos os casos que vem acontecendo. A Polícia da Bahia, nesse caso, se mostrou disposta e fez o seu trabalho da maneira correta. Aí, infelizmente, né, o óbito de 3 pessoas, mas que eles mesmos são os causadores dessas circunstâncias. A polícia, na maioria dos casos, né, sempre vai disposta a fazer a lei ser aplicada da forma correta, levar os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão para serem cumpridos, mas, assim como aconteceu lá no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, nesse caso, em outros determinados casos, né, acontece da polícia já ser recepcionada com tiros, com armadilhas ali para dificultar a entrada da polícia, e não tem outra maneira da polícia agir a não ser, né, responder da maneira ao qual é recepcionada, como aconteceu aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, no Ceará, em todos os estados do país. Né, essas são situações que infelizmente vão levando o Brasil ao caos da segurança pública, e não são apenas situações comuns, não são apenas um PL que apenas vai tentar mudar o tamanho das penas que vai resolver, porque a gente sabe que no Brasil, né, muitas coisas, até existe lei, o problema é a aplicação dessas leis que não é feita da maneira correta. Então, é necessário um olhar mais apropriado do Estado e uma união, né, entre as integrações dessas forças, Polícia Civil, Militar, Federal, também, se for possível e preciso, inclusive a utilização das Forças Armadas do Exército, qual que seja, né, a potência necessária para interagir com esses grupos. O importante é fazer a resolução da maneira correta e levar paz e segurança e fazer com que o comércio local seja respeitado, a população seja respeitada e tudo fique da melhor maneira possível. Então eu quero que você, mais uma vez, deixe a sua curtida, o seu comentário,
deixe aí a sua opinião, também se inscreva no canal Ricardo Sete se você ainda não for inscrito, mas eu deixo aqui um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.